Olá, pessoal! Nessa videoaula nós vamos responder algumas questões sobre função afim. Então, vamos lá. Primeira questão. A temperatura dos oceanos varia de acordo com vários fatores, entre eles a latitude e a profundidade. Observe ao lado a temperatura aproximada no Oceano Atlântico próximo à linha do Equador, de acordo com a profundidade. Supondo que a temperatura das águas varie de forma linear entre cada par de profundidades consecutivas descritas ao lado, qual é a temperatura das águas à profundidade de 800 metros? Então, aqui, se ela varia de forma linear em cada par de profundidades consecutivas, nós temos que, da superfície para 200 metros, a temperatura ela vai variar de uma maneira, ou seja, ela vai ter uma taxa de variação. Já de 200 para 600 metros, ela vai ter outra taxa de variação. E essa taxa de variação ela é linear, ou seja, ela vai formar uma função afim. Em cada par desse é uma função afim diferente, porque ele diz que é entre cada par de profundidades consecutivas, certo? Aí ele quer saber qual é a temperatura das águas à profundidade de 800 metros. Então, eu tenho que verificar aqui qual é o par de profundidades que entre eles está 800 metros. Então, eu sei que é entre 600 e 1000 metros. Nesse par aqui, certo? Nós temos uma função linear que vai ter uma taxa de variação e um valor inicial. Então, eu tenho que verificar aqui quem é essa taxa de variação e quem é esse valor inicial. Para isso, vamos identificar algumas coisas. Eu sei que f de 600 é igual a 7 e que f de 1000, ou seja, a imagem de 1000 é 4,9. Para calcular o valor de A, que é a taxa de variação, nós vamos fazer primeiro o seguinte. Eu posso calcular f de 1000 menos f de 600 dividido por 1000 menos 600. Que aqui eu calculo a variação da temperatura dividido pela variação da profundidade. Ao fazer isso aqui, eu tenho que f de 1000 é 7, aliás, desculpe, f de 1000 é 4,9 menos 7, que é f de 600. Isso dividido por 1000 menos 600, que dá 400. Então, eu tenho que A, que é a taxa de variação da minha função, ela vai ser menos 2,1 sobre 400. Como aqui eu vou ter uma fração para o valor de A, eu posso dividir, só que isso vai dar um número decimal com muito zero, 0,00 alguma coisa. Então, meu A, eu vou deixar ele na forma de fração e vou só tirar essa vírgula do 2,1 aqui. Para tirar essa vírgula, eu tenho que multiplicar por 10 em cima, consequentemente, eu tenho que multiplicar por 10 embaixo para que minha fração mantenha-se valendo a mesma coisa. Então, vai ficar menos 21 sobre 4.000. É meu A, taxa de variação. Vamos calcular agora o valor de B da função afim. Eu sei que f de x na função afim é igual a ax mais b. Então, aqui eu vou escolher um desses dois valores, f de 600 igual a 7 ou f de 1000 igual a 4,9, para calcular o valor de b aqui na minha função. Então, eu vou escolher aqui f de x, f de 1000 igual a 4,9. Então, f de x aqui é a imagem, e minha imagem aqui é 4,9. A imagem de 1000 é 4,9. Então, no lugar de f de x vai ficar 4,9 igual ao valor de A que eu encontrei, que é 21 sobre 4.000 vezes 1000, mais B, que 1000 é o valor de x. Aqui eu repito, 4,9 vai ser igual a menos 21 vezes 1000 dá menos 21.000 dividido por 4.000. Posso cortar os zeros aqui porque eu divido, né, um pelo outro, mais B. Menos 21 dividido por 4 vai ficar 4,9 igual a menos 5,25 mais B. Esse menos 5,5 vem para cá, para o outro lado da igualdade, somando, então vai ficar 4,9 mais 5,25 igual a B. Então, nós temos que o valor de B da função vai ser de 10,15 ao somar esses dois valores. Ou seja, minha função que modela a temperatura
de 600 a 1.000 metros de profundidade desse oceano vai ser f de x igual a menos 21 sobre 4.000 x mais 10,15. Agora ele quer que eu calcule a 800 metros de profundidade. Então, vou pegar essa mesma função, vou calcular f de 800, que vai ficar igual a menos 21 sobre 4.000 vezes 800, mais 10,15. Fazendo os cálculos aqui, nós temos o seguinte, eu posso já dividir 800 e 4.000 aqui, simplificando esses valores por 100. Então, posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois. Então, eu posso multiplicar agora só menos 21 vezes 8. Ok? Então, vai ficar f de 800 igual... Aliás, vai ficar menos 21 sobre 40 vezes 8 mais 10,15. Aqui eu posso também dividir 8 por 8 e 40 também por 8. Tá? Aqui fica 1 e aqui fica 5. Certo? 40 dividido por 8 dá 5. Então, f de 800 vai ser igual a menos 21 vezes 1, vai ficar menos 21 sobre 5 mais 10,15. Menos 21 dividido por 5 vai dar menos 4,2. Então, f de 800 vai ser igual a menos 4,2 mais 10,15. Então, essa soma agora vai dar 5,95. Ou seja, a temperatura a 800 metros nesse oceano é de 5,95 graus Celsius. Ok? Vou marcar aqui nossa resposta final. Vamos para a próxima. Uma bomba d'água despeja 4.000 litros de água por hora em um reservatório com capacidade para 60.000 litros. E outra bomba retira 2.000 litros de água por hora desse reservatório. Considerando inicialmente que o reservatório está vazio e que a bomba que retira a água é ligada após 2 horas de funcionamento da bomba que despeja a água, responda: após quanto tempo de funcionamento simultâneo das bombas, a quantidade de água no reservatório chega a 16.000 litros? Então, eu só vou contar esse tempo a partir do momento em que eu ligar a segunda bomba, porque ele está dizendo que após quanto tempo de funcionamento simultâneo das bombas é que a quantidade de água vai chegar a 16.000 litros. Porém, inicialmente, eu sei que a bomba despeja 4.000 litros de água 4.000 litros de água por hora, certo? E que a outra, nesse momento, está desligada. Quando eu ligar a segunda bomba, já vão ter passado 2 minutos. Aliás, 2 horas, já que a segunda bomba só é ligada após 2 horas de funcionamento, certo? A segunda bomba que retira a água, ela só é ligada após 2 horas de funcionamento da bomba que despeja a água. Então, nós temos o seguinte. No tempo zero, vou ter aqui o tempo e a quantidade de litros. Após 2 minutos de funcionamento, vão ter entrado 8.000 litros de água no reservatório. Isso significa, após 2 horas de funcionamento, significa que eu só vou contar o tempo quando as duas bombas começarem quando as duas bombas estiverem ligadas ao mesmo tempo, tá? Só que até a segunda bomba ser ligada, a primeira já tem despejado 8.000 litros de água lá no reservatório. Então, isso significa que no tempo zero aqui, que é quando as duas começam a ser ligadas ao mesmo tempo, a quantidade de litros de água no reservatório já vai ser de 8.000. Porque antes eu já estava contando com os 4.000 que entrava a cada hora, com só uma ligada. Após 1 hora de funcionamento, como uma despeja 4.000 e a outra retira 2.000, então, de fato, só vai entrar na caixa d'água 2.000 litros de água a cada hora. Então, depois de passadas 1 hora com as duas bombas ligadas ao mesmo tempo, só vai ter entrado 2.000, então vão ter 10.000 litros de água. Passadas 2 horas, 12.000 litros. 3 horas, 14.000 litros. E após 4 horas, vão ter os 16.000 litros que ele coloca aqui. Ok? Então, na letra A,
a solução é após 4 horas de funcionamento. Na letra B, ele quer a função que expressa a quantidade Q de litros no reservatório em função do tempo T, em que as bombas funcionam simultaneamente. E para a gente esboçar o gráfico dessa função. Então, vejam. A função que expressa a quantidade Q de litros no reservatório em função do tempo T. Nós vimos que a partir do momento que as duas bombas são ligadas simultaneamente, já vão haver 8.000 litros de água no reservatório. Então, isso aqui é o meu valor inicial. Ou seja, o valor B da função afim, porque para eu poder saber a função afim, eu vou ter que Q de T igual a AT mais B. Né? Aquele que é a função que expressa a quantidade. Como a quantidade de água no reservatório ela aumenta de 2 em 2.000 a cada minuto, ou seja, eu acrescento 2.000 litros a cada vez que eu acrescento uma hora no tempo, então isso é uma função afim, que é dessa forma que ela vai ser modelada. O valor de B sempre vai ser f de 0 na função. Então, como eu já tenho aqui que no tempo 0 a quantidade de litros é 8.000, que é o valor inicial, então B vai ser 8.000. E A é o quanto ela vai variar a cada hora. Então, nós já estamos vendo por aqui que ela varia 2.000 a cada hora, ou seja, Q de T, ela vai ser 2.000 T mais 8.000. Ainda na letra B, ele pede para que nós esbocemos o gráfico dessa função. Nós podemos fazer o gráfico da seguinte maneira. Vou mudar aqui a cor. Vejam. Fazer aqui os eixos. Certo? Aqui eu vou ter os valores do tempo em horas. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, aqui é X e aqui é Y. E aqui a quantidade de litros. Como ele já fala numa quantidade inicial de 8.000, vou começar por aqui, meu gráfico. 8.000 e depois de 2 em 2.000. 10.000, 12.000, 14.000 e assim por diante. Então, aqui, vou marcar os pontos. Então, no tempo 0, eu vou ter o pontinho aqui. No tempo 1, eu vou ter 10.000. Então, aqui eu marco o segundo pontinho. No tempo 2, 12.000 e assim por diante. Tempo 3, 14.000. Então, meu gráfico, como o valor o x e y não aqui, eu vou colocar aqui t e q, que são as variáveis da minha função, nesse caso aqui. Então, aqui vai ser t, só um instantinho, t que é o tempo e q, que é a quantidade de litros de água. Como o tempo é um valor, uma grandeza, que ela só pode ser medida aqui de forma positiva, então esse tempo ele só vai ser contado a partir de 0. Então o gráfico da minha função ele não atravessa aqui tudo. Vai ser uma reta que começa daqui do 8.000 em diante. Tá? Do 8.000 em diante. Então meu gráfico vai ser esboçado dessa forma. Aqui na letra C ele pede as grandezas quantidade de água no reservatório e tempo em que as duas bombas funcionam simultaneamente são proporcionais? Justifique. Elas não são proporcionais porque minha função ela não é uma função linear, ou seja, ela não começa aqui no 0, ela tem um valor inicial, que é 8.000. Certo? Então, isso quer dizer o quê? Observe que se eu dobrar a quantidade de tempo, a quantidade de água no reservatório ela não dobra. Então, por exemplo, né, de 1 para 2, o tempo dobrou. A quantidade em litros não dobrou. Certo? De 1 para 3, o tempo triplicou, porém a quantidade de litros não triplica, então ela não é proporcional, porque ela não é uma função linear. Ok? Vamos para a próxima. Amanda comprou um carro que percorre 12 km com 1 litro de gasolina. Sabendo que ela percorre 36 km por dia no trajeto de ida e volta de sua casa para o trabalho. Então, ela percorre 36 km por dia no trajeto de ida e volta da sua casa para o trabalho. E que a capacidade do tanque de combustível é de 45 litros, resolva.
Primeiro, ele quer que escreva a função que possibilite a Amanda saber a quantidade de litros de gasolina que restam no tanque do carro, considerando que inicialmente ele estava cheio. Então, se ele estava cheio, e em função da quantidade de dias trabalhados com o carro. Então, vamos lá. Aqui, eu sei que ele tem 45 litros inicialmente. Então, como ele quer que esse 45 é o valor inicial, então eu já sei, na letra A, que f de 0 vai ser 45, tá? Ela também diz que ela percorre 36 km por dia e que o carro dela consome 12 km com 1 litro de gasolina. Então, se a cada 12 km ela consome 1 litro, com 36 km, quantos litros ela vai consumir? Então, basta dividir 36 por 12. Então, 36 dividido por 12 dá 3. Ou seja, por dia, ela consome 3 litros. Certo? O que é que eu quero saber? Ele quer saber a função que possibilita a Amanda saber a quantidade de litros de gasolina que restam no tanque. Então, o que é que resta no tanque? É o que ele já tinha, que é o 45, menos o que ele consome, que é 3 litros por dia. Certo? Aqui ele chama de Q, a quantidade, e de D, os dias trabalhados. Então, vai ser Q de D, quantidade em função do número de dias. Isso vai ser igual a uma função afim, já que a cada dia ele consome 3, ou seja, diminui 3 litros no tanque do carro. Então, ele diminui de uma forma constante, certo? Ele sempre diminui a mesma quantidade a cada dia. Então, isso é uma função afim. Então, Q de D vai ser AD mais B. Aqui é a mesma coisa como se fosse f de x, tá? Então, D só está trocando o x por D aqui. Logo, nós temos o seguinte, que se o valor inicial é 45, nós temos que B é 45. E se ele varia 3 litros por dia, ou seja, reduz 3 litros por dia, então minha taxa de variação ela vai ser negativa, porque ela reduz 3 litros por dia. Então, Q de D vai ser igual a menos 3D mais 45. Vai ser a letra A, a solução que ele pede, que é a função aqui afim. Agora, ele quer em quantos dias de trabalho, no mínimo, o carro de Amanda consome 75 litros de combustível. Observe que agora ele está querendo saber em quantos dias de trabalho, no mínimo, o carro de Amanda consome 75 litros de combustível. Então, a função agora é de consumo e não a função de quantidade de litros que restam no tanque, certo? Aqui seria a função que determina a quantidade de litros gastos em função dos dias, e não a quantidade de litros que restam em função dos dias. Nós sabemos que por dia ela gasta 3 litros. Se ela quer saber quantos dias ela leva para consumir 75 litros no mínimo, então eu só basta dividir 75 por 3. E aí eu descubro a quantidade de dias que ela leva. Ou seja, na letra B, 75, como ela consome 3 litros por dia, quantas vezes esse 3 cabe dentro de 75 é a quantidade de dias que ela leva para gastar os 75. E 75 dividido por 3 quer dizer 25 dias. Então, ela leva 25 dias para consumir 75 litros. 25 dias para consumir 75 litros de combustível. Vamos à questão 4. A velocidade do som é fortemente influenciada pela temperatura do meio de propagação. Por exemplo, no ar, quando a temperatura é de 20 graus, a velocidade do som é de aproximadamente 342,2 metros por segundo. E a temperatura de 40 graus, a velocidade do som é de aproximadamente 354 metros por segundo. Letra A. Escreva a lei da função que representa a velocidade V do som em relação à temperatura T do ar, considerando que esta seja uma função afim. Se ela é uma função afim, então a velocidade depende do tempo. Então, podemos escrever que ela é V de T igual a AT mais B.
Como ela é uma função afim, ele quer que nós determinemos essa função, então eu vou tentar descobrir o valor de A e B da função. Vamos observar os dados do problema. Eu tenho que V de 20 é igual a 342,2. E V de 40 é igual a 354. Deste modo, nós temos que A é igual a V de 40 menos V de 20, isso dividido por 40 menos 20. A variação, aqui nós temos a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, da temperatura. Então, aqui nós vamos ter 354 menos 342,2 dividido por 20. 354 menos 342,2 vai dar 11,8 dividido por 20. Então, temos que o valor de A aqui será de 0,59. Substituindo o valor de A na função e usando um desses dois pontos aqui, que no caso eu vou escolher esse segundo ponto, pode ser qualquer um dos dois, você substitui um desses aqui no valor da função. Então, nós temos que V de T, eu vou trocar por 354, igual a A, que eu já sei que é 0,59, vezes T, que nesse caso aqui é 40, mais B. Com isso, nós descobrimos B. Temos o valor de A aqui, deixa eu sublinhar, pronto. Então, aqui vai ficar 354 igual 0,59 vezes 40, nos dá 23,6, mais B. Logo, B vai ser igual a 354 menos 23,6. E B será 330,4. Conhecendo o valor de A e B da função, nós temos que V de T é igual a 0,59 T mais 330,4, que é o que ele pede na questão. Letra A. Na letra B, ele diz que a maior temperatura já registrada na Terra ocorreu no dia 13 de setembro de 1992 na cidade de Al Jazeera. Acredito que seja esse o nome, tá, gente? Não sei se é esse o nome mesmo, não. No deserto do Saara, Al Jazeera, sei lá, na Líbia, onde foram registrados 58 graus. Considerando a propagação pelo ar, qual a velocidade alcançada pelo som nessa cidade nesse dia? Deste modo, aqui vamos pegar e calcular no lugar da temperatura, colocar 58. Então, na letra B, vamos calcular V de 58, você vai substituir aqui 0,59 vezes 58, mais 330,4. Então, V de 58 vai ser igual, fazendo esse cálculozinho aqui, vai dar 364,62 metros por segundo. Ok? Temos aqui a solução da letra B. Vamos à próxima questão. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras.